Olá, meu nome é Bruno, eu sou o Clementino, eu estou aqui com você mais uma vez para falar de coisas divertidas de computador, né? Então eu vou falar com você sobre algo que pode mudar a sua vida, você pode se tornar um grande milionário, você também pode impressionar pessoas, né? Você vai se tornar uma pessoa que é muito interessante nas festas, você vai entreter elas, mas aí você não pode se esquecer de ligar o microfone, que senão você vai gravar 30 minutos de vídeo sem áudio, né? Eu tô até olhando aqui, ó, para ver se o microfone tá ligado, porque eu fiz isso. Mas enfim, vamos falar de coisas legais. Então um dia alguém chega com você com um computador que tem o org mode configurado, né? O Emacs ali. Tem o org Babel, então aí você consegue executar código dentro de um texto org ali, né? E aí a pessoa fala pra você, programa a sequência de Fibonacci aí e eu te dou US$ 1 milhão. Aí você prontamente mete a real, né? Então você vai lá, você usa o defun e você vai fazer fib para criar a função fib. Ela recebe um argumento n e aí o que ela vai fazer é verificar se o n é menor ou igual a 1. Se for, você retorna o próprio n. Caso contrário, você vai retornar a soma entre o elemento anterior da sequência e o elemento anterior da sequência. E se tudo der certo, quando você fizer fib 10, vai dar, sei lá, 55. Deu certo. Só que a pessoa vai lá e fala assim, eu dobro a aposta. Você vai fazer... Não dobra não, ela te dá US$ 2 milhões a mais se você fizer isso sem usar um defun, ou seja, sem criar um nome para poder calcular o enésimo elemento da sequência de Fibonacci. Sem um nome. E aí é que está o problema, né? Porque aqui quando você faz o defun, antes de você executar a função fib aqui, fib já existe no espaço de nomes e aí no corpo da função ela acessa o nome global e ela vai lá e aproveita essa definição e enfim, acontece recursão, né? Pega uma coisa e reaplica, pega a função ali e reaplica ela dentro do corpo dela, enfim. Top! Aí tem o desafio então. Como que você vai fazer, né? Você vai pegar e vai trocar de defun para lambda e aí você vai receber um n. Acabou? Não, porque isso é uma função anônima e ela precisa ser executada em algum momento. Só que aí que tá, ela tem que se executar, né? E como que você vai fazer para fazer com que uma função anônima se execute? Só tem um jeito, que é você passar a própria função para a função. Então, você passa fn para dentro. Tá bom, e aí? Bom, você vai ver que tem um problema aqui, né? Porque a assinatura da sua função tem dois argumentos. Então, dois argumentos formais. Então, você tem um problema de aridade, que se você fizer esse cara aqui, o 10, ele vai falar, pô, o número de argumentos está incorreto, eu só recebi um argumento, eu deveria ter recebido 2. Então, significa que aqui você tem que passar de novo a própria função, né? Então, você passa a função para dentro da função que vai ser executada. Então, fnn. Beleza. Então, aí você vai pegar e vai copiar e colar aqui. Porque a primeira vai ser para definir a função anônima. E aí a segunda é você, se você notar que vai estar fechado em os parênteses aqui, né? Os parênteses vão estar fechados. Mas essa segunda, ela tem o objetivo puro e simples de representar ela mesma dentro da execução da função. E se tudo der certo, quando você aperta para executar, que é o Ctrl+C, Ctrl+C, vai dar erro. Por quê? Porque o Emacs Lisp, ele não sabe que não é para avaliar esse argumento aqui da função. Ele não sabe.
Então ele vai procurar o valor. Ele vai procurar como resolver esse valor. E aí você tem que avisar para ele, tá vendo isso aqui? Isso aqui é chamado de uma função. Isso aqui é eu pegando a função fn e passando essa função fn sem ser avaliada para dentro dessa execução. Para você fazer isso, você vai ter que adicionar o funCall. Então o funCall ele basicamente pega os argumentos e ele fala, o primeiro argumento é uma função que deve ser avaliada. Beleza. Vamos ver se vai dar certo agora? Provavelmente não. Deu certo, 55. E aí vai funcionar, né? Para vários casos. Tipo, não é só um caso. Top. Beleza, tá funcionando. Só que tem uma redundância aqui, né? Tem uma redundância foda, porque você pegou a função e aí você escreveu ela de novo para poder passar para dentro dela e poder finalmente executar. Então é meio ruim, né? Dá para fazer algo menos redundante? Dá, mas eu não vou usar o ELESP para fazer isso, porque o ELESP vai ficar bem complicadão aqui. Na verdade dá para fazer de um jeito simples, mas eu não vou fazer aqui. Se você quiser que eu faça em ELESP, coloque nos comentários. Faça em ELESP a deduplicação, né? Porque o Uncle Bob ele vai estar lá do lado na hora que você estiver fazendo o desafio, ele vai falar assim para você: dry, don't repeat yourself. Mas aqui nesse momento a gente vai repeat yourself sim, né? Repeat myself, inclusive, e tá tudo bem. Mas agora a gente vai fazer isso em Python. Então, vamos fazer em Python, vamos ver o que acontece. Será que funciona no Python? Acredito que sim, né? Você vai usar lá a função lambda, a keyword lambda, né? Lambda. E aí você vai fazer fn de n e nada muda, né? Então, n if, então n se n for menor ou igual a 1, caso contrário, você vai pegar fn, você vai colocar a soma da própria função, o elemento anterior e o elemento anterior. Top. Só que está faltando alguma coisa aqui. Por quê? Porque essa função anônima recebe 2 argumentos. Lembre-se disso. Que é ela mesma e o valor, né? Então aqui fn. Fn. Boa. Será que vai dar certo? Não sei. Aí quando você fizer aqui, você vai ter que passar a própria função. Então aqui V e B. Louco, ele não pegou tudo que está dentro desses parênteses. Mas enfim, você vai passar a própria função e um valor. Perfeito? E aí quando você roda ele vai falar none. Puta, fudeu, né? Não fudeu. Aqui no org Babel ele tem uma particularidade. Se você não retornar um print, então aí você tem que colocar algo como output. Agora não vou me lembrar. Mas enfim, o que ele espera é que seja uma função que tenha um return, porque ele vai executar o seu bloco como se fosse uma função. Então aí se eu só colocar keyword return aqui e eu não tiver escrito nada errado, ele vai executar da forma correta. Então 10, né? 10 dá 55, que a gente sabe que dá. Top. Enfim, bem parecido aqui, né? Tem bastante semelhança com o que a gente fez em cima. A principal divergência, a principal diferença é que ao invés de eu ter que sinalizar que não é para avaliar o argumento, eu posso fazer diretão, né? Eu não preciso sinalizar, não preciso falar que é uma chamada de uma função, né? Porque lembra lá no Lisp, função, argumento, isso aqui é a avaliação de uma função, ele executa, né?
E aí, por alguma razão, quando a gente está usando funções anônimas aqui, ele avalia todos os argumentos da função antes mesmo dela ser executada. Louco, mas aqui não, aqui tá tudo bem. Inclusive, estou até surpreso, muito surpreendido que não dá um Stack Overflow fudido aqui. Tá bom, mas eu falei para você sobre redundância. Pô, como que a gente faz para que isso não seja tão redundante? É muito feio ter que escrever a mesma função duas vezes, você não acha? Eu também acho. Então a gente vai aproveitar o que a gente já escreveu. E aí, o que a gente vai fazer é o seguinte. Percebe aqui que tem um padrão. E o padrão é eu pegar a função, avaliar ela, tendo como argumento ela mesma e o valor que eu pretendo que seja avaliado. Tá bom, então a gente vai pegar e vai fazer algo similar. A gente vai generalizar este padrão. Então a gente vai pegar lambda f. Então o lambda vai ser uma função anônima que recebe uma função f. E aí o que vai acontecer é que vai ter um lambda x. Então essa função anônima que recebe uma função f, ela retorna uma função. E aí ela retorna uma função que é basicamente f, avaliando o próprio f, e aí o valor, que é x. Então acho que isso aqui vai dar certo. Só que aí o que vai acontecer, né? Aqui do jeito que tá ainda não tá perfeito. A gente vai ter um erro aqui, alguma coisa assim, tá vendo? Que ele tá falando, takes one positional argument but two were given. Por quê? Porque lambda, essa função anônima, essa função anônima que está esperando uma função, ela só espera por um argumento, que é o f. Então aqui a gente vai ajustar para ela receber só essa função. Né? E aí, depois disso, ela vai receber o argumento 10. Ela vai receber o trequinho aqui. Vou tirar esse daqui. Então aí primeiro ela vai receber a função anônima de Fibonacci. E aí depois ela vai retornar para você função anônima de Fibonacci, tendo como primeiro elemento, como primeiro argumento, a própria função anônima de Fibonacci, só que ela está esperando por um valor, né? Um índice para avaliar. Então aí agora vai dar certo, eu acho. 55. Deu certo. Muito irado, né? Porra. Foda pra caralho. Como que é o nome desse negócio esquisito aqui? É o combinador y. Então, é uma função que retorna a própria função como argumento e ela, né, a própria função como argumento e também ela avalia, né? Então, ela avalia a função e recebe a própria função como argumento. Então, ela avalia a função tendo como argumento ela mesma e mais um elemento ali, né? É bem louco isso. Mas isso aqui é um party trick foda, né? Se você soubesse isso, né? Você não precisaria escrever o mesmo código duas vezes aqui. Né? E aí você pode impressionar pessoas em eventos sociais, em circunstâncias sociais, né? Então você tá lá numa festa, você chega e fala assim pra pessoa, porra, você sabe o que é o combinador Y? E aí você mostra pra ela o que é o combinador Y, a pessoa vai falar assim, caralho, né? Porra, esse cara tá preparado pra ganhar 3 milhões de dólares, não é? Porra, a gente se preparou agora pra essa situação, agora ela só tem que acontecer. A gente só tem que ter essa sorte. Até a próxima.